E aí, você gosta de vídeo? Gosta de entender como que os vídeos são feitos? Então, eu tô aqui para falar sobre o filme O Coringa, esse novo Coringa, e eu quero falar o seguinte: como que foi feito esse trabalho de cor? Tem uma colorização diferente, né? Isso é chamado color grading. E eu vou ensinar para vocês como que isso é fácil de ser feito e dá um efeito bem bacana, bem interessante, bem profissional, tá? E você pode fazer isso em qualquer editor de vídeo, tá? Meu nome é Leandro Freire, bem-vindo ao Shockwave Tutoriais. Deixa o seu like, comenta e se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos onde a gente vai falar sobre edição de vídeo, sobre audiovisual, sobre como você fazer efeitos bacanas para o seu canal do YouTube. Aqui tem promoção de curso de edição de vídeo bem barato, bem em conta, e que você vai aprender uma série de coisas para fazer o seu vídeo do YouTube bem mais profissional, com muito mais produtividade, profissionalismo, interessante, tá? Show de bola, você não tem mais desculpa para fazer vídeo ruim. Dá uma olhada na descrição, tem a promoção de quarentena aqui do nosso curso de edição de vídeo com HitFilm Express, beleza? Então vamos que vamos. Pessoal, eu vou fazer aqui o trabalho numa cena interna e uma externa, tá? Então estou usando como referência, estou fazendo aqui no HitFilm Express. Não tem tantos recursos assim para trabalhar com cores, o HitFilm Express, mas a gente vai trabalhar para ter um resultado aproximado, tá? Por exemplo, aqui no HitFilm Express não tem aquela ferramenta para separar uma cor individual, no caso a cor da pele, que é muito feito isso aqui no trabalho de color grading. Então estou usando essa imagem aqui, ó. Tô com a camada aqui, vou apagar ela e vou trabalhar em cima dessa aqui, tá? O que eu fiz aqui? Vou desativar os efeitos. Você vê a diferença do antes, o antes e o depois. Ele fica com a sombra bem mais escura. Vai dar para ver melhor no trabalho que eu fiz numa imagem externa. Então as sombras ficam bem mais escuras, tá? E eu tentei isolar um pouco aqui o laranja, que é a cor da pele, tá? Mais próxima da pele aqui. O que eu fiz aqui, gente? Bom, primeira coisa que eu fiz foi trazer o efeito Curves. Eu vim aqui em Effect, digitei aqui Curves, trouxe aqui para minha camada, tá? Depois vim em Controls e ele estava aqui, fui e fiz o seguinte trabalho. Há várias formas de fazer isso. Eu posso aumentar aqui o verde nas sombras, ou eu posso reduzir o vermelho e automaticamente os verdes vão ficar mais fortes. Então o que eu fiz foi isso, tá? Eu vim aqui no Red, ó, ele inicia aqui RGB, venho aqui no Red, tá? Isolei clicando aqui os tons medianos. Isso aqui vai do mais escuro até o mais claro. Aqui são as regiões mais claras da imagem aqui, ó, esses pontos bem mais claros aqui, mais próximo do branco, tá? Essas regiões. A região mediana, essa parte daqui, tá? E as sombras, é essa parte daqui. Então eu vim em Red aqui e eu retirei esse vermelho das sombras, automaticamente veio o verde, tá? O verde aqui, canal verde, eu poderia até aumentar um pouco aqui, ó, isolar aqui, aumentar um pouquinho, não fiz isso não. Eu vou ativar o efeito para não ficar muito exagerado. Ah lá, mas eu poderia ter feito isso também, tá? E o blue eu também deixei inalterado, tá? Então esse é o primeira cadeia de efeitos que eu fiz aqui. Depois eu trouxe o Color Balance. O que o Color Balance faz? Ele trabalha diretamente com essas regiões, tá? Aqui em Shadows é aquela parte de baixo lá daquele
curva S, tá? Do efeito curvas, é a parte das zonas escuras, shadows, sombras, meio tons, que são os tons medianos, e o highlight. O que eu fiz aqui? Eu em shadows aumentei um pouco o verde e o azul, porque se você prestar atenção, ele não é totalmente verde. Ele tem um pouco, vou acender aqui, ó, em imagem de referência, ele tem um pouquinho de azul aqui, tá? O pessoal que trabalha mais com isso consegue perceber mais, ó. Aqui você vê, ó, o azul ainda está presente nesse trabalho. Então, voltando aqui, o que eu fiz? Eu aumentei um pouquinho do azul também nas sombras, tá? E eu cliquei aqui embaixo para preservar a luminosidade. O bom dessa ferramenta Color Balance é essa, porque você pode preservar a luminosidade. Se você tirar, ele pode acender demais certas zonas. Então eu coloco em preservar a luminosidade para trabalhar só com as cores e não com a luminosidade da cena. Aqui em meio tons, o que eu fiz? Eu diminuí, tá? O verde e o azul, tá? Para quê? Porque aqui em meio tons é mais ou menos a cor da pele em questão de luminosidade. Como não tem a ferramenta aqui para isolar uma cor específica, então a gente vai dar um jeitinho aqui, pode-se dizer assim. Então eu vou trabalhar só mais com a parte das zonas claras e escuras com relação ao verde, tá? Então eu diminui um pouquinho aqui do verde aqui e do azul, tá? Nessa questão aqui das zonas medianas. Em highlight eu diminui um pouquinho o vermelho, tá? Nessa parte da luz aqui, onde está mais claro aqui, é que vai dar mais esse resultado. Então o que eu fiz? Eu tirei um pouquinho para ter ainda um pouco desse esverdeado aí, desses pontos iluminados, tá? Depois disso, o que eu fiz? Eu percebi que o laranja da pele tá meio apagado. Então eu vim aqui, trouxe essa ferramenta Hue Saturation Lines. Aqui em Effect a gente pesquisa aqui HUE e ele aparece. Eu trago para cá, para minha camada, tá? E eu coloquei ela embaixo das outras ferramentas, ó. O que eu fiz aqui? Eu vim aqui no vermelho e aumentei, ó, um pouco da saturação do vermelho. Acender, olha o que acontece, dá uma reavivada aqui na parte da pele, ó, tá vendo? 0, aumentei um pouquinho, tá? Em amarelo também, eu também aumentei, acho que aumentei até demais aqui. Aumento um pouquinho mais o vermelho do que o amarelo, para ter esse efeito laranjado um pouco mais forte. Esse é o jeito que a gente consegue dar aqui. Eu posso aumentar um pouquinho a saturação do ciano também para atingir aquele efeito mais azulado no verde, tá? Então basicamente é isso aí, tá? Então se eu pegar aqui o antes e o depois, ó, vou acender minha imagem de referência, tá? Se eu tirar aqui, ó, tá mais longe da minha imagem de referência. Se eu acendo aqui, fica mais perto a questão do verde, tá? Principalmente aqui nas sombras, parte das sombras assim, tá? E aqui na nossa tomada externa fica até mais visível ver essa diferença, que a minha imagem de referência interna é muito clara e aqui tem mais nuances de zonas de luminosidade. Vou apagar, olha só como é que vai ficar mais nítido aqui. A minha imagem que eu vou trabalhar, ela está muito longe dessa imagem aqui, tá? Visualmente, se eu vier aqui, ó, em Options e Color Channel, canal de cor, se eu jogar aqui, ó, em cada um desses canais, vermelho, verde e azul, você vai ver que o vermelho vai estar bem mais escuro nas sombras, ó. Tá vendo? Onde a sombra, ela fica mais escuro. Isso já dá uma ideia de como que a gente pode estar trabalhando para atingir esse efeito. Se eu vier aqui novamente, canal de cor em verde, você já vai ver que o verde ele predomina nos meio tons e
nas zonas escuras, onde tem sombra, tem bastante verde. Por quê? Porque aqui nas sombras o verde fica mais claro, tá? Aqui o azul vai ter um resultado aproximado. Como eu disse, o trabalho aqui não é um verde puro, é um verde misturado com azul, né? Então o azul ele também vai entrar. Inclusive dá para ver que tem mais até azul do que verde, tá? Porque o azul fica mais claro aqui. Voltando aqui para visualizar o RGB geral, tá? Por que aqui tem mais azul? Porque é uma cena externa. Então é meio que padrão, é de praxe que você coloque mais azul nas sombras, tá? Então vamos lá. A minha cena de referência é essa cena aqui, que se você for fazer a mesma coisa que a gente fez agora, vai ver que aqui o canal Red dela tá muito mais claro, não tem nem comparação, tá? Principalmente, inclusive nas zonas escuras, toda ela tem bastante vermelho, ó, Color Channel verde, tem menos verde do que vermelho, lá, e o azul tem bastante azul. É uma imagem clara, vamos dizer assim, né? Bastante zonas de luminosidade, mas o azul também tem pouco. Então o que mais tem aqui é o vermelho. Como que eu fiz isso aqui? Tá em RGB de novo. Claro que lá no filme você tem muito mais recursos. Aqui eles isolaram esse laranja daqui, o amarelo foi feito, ele foi isolado, o vermelho também, ó, tá bem saturado, embora tá bem menos saturado que o azul. Mas houve um trabalho de isolar cores. Aqui a gente não dá para fazer muito isso, então vamos lá no macetinho. Primeira coisa que eu fiz, joguei o curves aqui. De novo, fiz um trabalho para escurecer, tirar o vermelho das zonas escuras, tá? O que eu fiz? Eu cliquei aqui nessas partes aqui, do meio tons aqui de luminosidade da cena, e abaixei só, retirei só um pouco do vermelho aqui, Red, tá? Aqui você inicia em RGB, eu vim em Red e tirei um pouco desse vermelho, tá? Eu vou acender aqui, ó. E aí, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que aqui o Red já fica bem mais escuro nas partes das zonas, ó. Tirei efeito, joguei o efeito, ó. A parte das sombras, o vermelho fica mais escuro, ou seja, tem menos vermelho nas sombras, tá? Depois, verde, eu não mexi. Blue, eu dei só um pouquinho, tirei só um pouquinho do azul aqui das partes das sombras, tá? E foi o que eu fiz. O RGB, que é o geral, eu tirei um pouquinho dessa luz aqui, ó, porque a cena em si estava clara demais. Então eu tirei um pouco aqui, ó, da claridade, ó, porque ele estava assim. Vou dar reto aqui, ó, tá muito claro. Então travei aqui e tirei um pouco aí desse brilho, vamos dizer assim, dessa imagem, tá? Porque estava muito brilhosa. Depois desse trabalho com curvas, eu vim aqui no Color Balance. O Color Balance, como eu já disse, trabalha diretamente com as zonas claras, escuras e zonas medianas. Eu fiz a mesma coisa aqui da imagem da cena interna. O que eu fiz? Nas sombras eu aumentei um pouquinho do verde e o azul, tá? No meio tons eu diminuí o verde e o azul, porque eu queria preservar um pouco do laranja, já que não tem uma ferramenta para isolar separadamente esse canal de cor, né, específico. Então eu fiz por aqui. O highlight eu aumentei um pouquinho do verde e do azul, tá? E o resultado foi esse aqui, tá? Ou seja, a parte aqui, essa parte aqui ficou mais verde das sombras, ó. Desativado, ativado. Se você olhar bem aqui, ó, você vai ver que é isso que acontece. Olha lá, tá? Sem preservar, sem alterar muito, no caso aqui a construção, ó.
Ela não altera tanto assim. Depois disso, eu usei o Curves novamente. Depois eu vim e joguei o Curves aqui novamente, tá? Só que aqui eu não vou mexer no Curves geral, tá? O Red eu também não mexi, mas mexi no verde. O que eu fiz aqui? Eu só foi no verde e no azul. O que eu fiz aqui? Eu peguei a imagem geral. Eu achei que estava precisando. Aqui tinha um contraste que eu achei muito acentuado, tá? Entre o laranja e o verde aqui. E eu quis tornar mais próximo esse verde, meio que e se estendendo mais. Então eu peguei esse verde aqui, separei os tons mais claros e os mais escuros e dei uma subidazinha aqui no mediano. Então feito isso, ó, ele ficou bem mais verde no geral, ó. Olha lá. Até essa parte aqui no meio tom ficou verde também. Olha lá. Mas se você prestar atenção, também ainda não esverdeou tanto a construção, que é mais puxado pro amarelo, tá? Agora, uma outra coisa, como eu disse, aqui a gente não tem como separar um tom específico, mas a gente tem como trabalhar com determinadas cores, aumentando ou diminuindo a saturação, que é esse aqui, ó, HSL. Todo editor de vídeo que se preze tem que ter isso aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o amarelo e eu aumentei um pouquinho do amarelo. Então, quando eu fiz isso, ó, ele acendeu um pouco mais o canal do amarelo aqui, ó. Tá? Para o restante dos canais, eu não mexi muito, não. Eu poderia mexer um pouco aqui no ciano, porque tem um pouco de ciano, né, nesse loot do Coringa, tá? Se eu aumentasse um pouquinho aqui o ciano também ficaria legal, ó. Tá? Então, vamos lá. O antes e o depois. Se você vir aqui, ó, vou desativar todos os efeitos. O antes, depois. Quer dizer, tem muito mais agora verde na cena, mas principalmente tem verde nas sombras, tá? Que isso que é o efeito, ó. Ah lá. Do Coringa, tá muito mais próximo, não tem nem comparação. Beleza? Então, aqui a gente consegue trabalhar com cor, com Hitfilm Express? Consegue. Consegue criar um loot maneiro? Consegue. Mas você precisa ter a manha, o entendimento de como que a ferramenta funciona. Tá? Se você quiser aprender mais de edição de vídeo com Hitfilm Express, você dá uma olhada na descrição, tem um link aí promocional do nosso curso Hitfilm Express Dominado. Mais uma diquinha bônus. Você pode salvar isso aqui, cara. Esse preset aqui, ó, com botão direito, ó, Create Preset. E aqui, escolher o local que você quer colocar. Ó, Filmilux, vou colocar aqui em Filmilux e vou pôr Joker. E dar Enter, né? Ou Save aqui embaixo. E agora, se você quiser aplicar isso em qualquer outro vídeo, fica muito mais fácil. É só você ir lá no preset que você criou. Por exemplo, aqui eu estou com o vídeo aqui, venho Effect e procuro Joker e vai aparecer aqui, ó, e o efeito tá pronto. Ah lá, bem tranquilo de fazer, não é? Dê o seu like, compartilha e comenta, tá? E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E cara, não dá bobeira, cara, faz o nosso curso, tá baratinho, cara, daqui a pouco o preço pode subir, beleza? Então é isso aí, fui. Tá bom. Vou ficar enchendo o treino disso, já perdi muito tempo com a maquiagem da minha modelo. Ainda tenho que gravar o tutorial. Gostaria de agradecer a participação especial da minha esposa e modelo Daniele Pimentel.